Como nasceu o movimento espírita em Santa Rosa? O relato vem de uma militante apoiadora da causa inicial e principalmente da sua manutenção. Hoje nós temos o Centro Espírita Caminho de Damasco consolidado na história de Santa Rosa. Professora Cirlei Figueira Fernandes, pode resgatar para nós esse movimento, a sua origem? Eu conheço a doutrina espírita, conheci quando cheguei em Santa Rosa, que eu vim em 1957 para Santa Rosa. Em 58 estava passando na frente da casa espírita, que já era ali onde está hoje, na São Francisco 274, e vimos um senhor que estava abrindo as janelas, e como o Antônio, meu marido, era evangélico e eu católica, decidimos entrar na casa espírita. E aí encontramos lá o seu Ataliba Zanoni do Amaral, que trabalhava na saúde aqui em Santa Rosa e era o presidente da casa espírita. E aí começamos a conversar e nunca mais saímos da casa espírita, né? Isso em 1958. E 8, né? A 57. senhora e o saudoso Antoninho Fernandes não tinham conhecimento nenhum da obra até então. Não, nada, né. Eu já havia ido em alguma casa espírita, assim, lá em Livramento, onde eu cresci, eu sou uruguaia, nasci em Ribeira, mas eu cresci em Livramento, ia passar nas casas, às vezes chegava, assim, mas não tinha conhecimento nenhum. Naturalmente que a senhora se inteirou da história Sim, do Centro Espírita Caminho de Damasco. A senhora hoje é uma professora de 81 anos. Vamos explorar essa sua lucidez. Quantos anos tem a doutrina em Santa Rosa? em Santa Rosa, a fundação da primeiro centro espírita foi em 1949. Chegaram em Santa Rosa, na época, um tenente-coronel, Paulo de Tarso Rezende, o nome dele, que veio para gerenciar, para dirigir o quartel aqui. Também abriu o correio, veio também uma pessoa, e para aviação férrea. E essas 3 pessoas, eles tinham conhecimento da doutrina. Começaram a se reunir com algumas pessoas da comunidade e fazer pequenas reuniões para estudar, para ler as obras espíritas. E dali nasceu, então, o Centro Espírita Tomires Câmara, Isso em 1949. 1949. Prossiga. E aí eles, reuniam-se numa casa de família, decidiram pedir um terreno na prefeitura para construir o centro espírita. Aí o prefeito realmente era Alfredo Carson, o nome do prefeito. Doou um terreno, mas era muito distante do centro da cidade. Então, o dirigente do quartel, esse tenente-coronel, foi conversar com o prefeito e o prefeito trocou, fez uma permuta, doou um terreno na rua Santa Rosa. Quando eles estavam aplainando para fazer a casa espírita, eles viram que tinha outro terreno na rua São Francisco, né, que é a rua acima da Santa Rosa, e decidiram pedir permuta de novo. E o prefeito concedeu. Então, até hoje está ali a casa espírita. E ali, então, com doações da comunidade, que a comunidade, apesar de ser essencialmente católica, evangélica, colaborou para a formação da casa espírita. E aí foi construído o prédio em 1953. Eles se mudaram para aquele prédio. Mas aí, em 51, foi levada à Federação Espírita o nome da Casa Espírita e a fundação do Centro Espírita, e a federação sugeriu que trocassem o nome de Tomires Câmara, porque existiam pessoas vivas, nós chamamos encarnadas, né? Ainda existiam pessoas encarnadas na Terra, familiares de Tomires Câmara. Então, aí, uma pesquisa espiritual, decidiram trocar para Centro Espírita Caminho de Damasco.
Então foi a partir de 51. Fazendo as contas, neste julho de 2021, o movimento espírita ele está em Santa Rosa há 72 anos, 72 anos. dos quais a senhora participa diretamente há 60 anos. E 2. Há 62. 62. Muito bem. Fale mais sobre, principalmente, o crescimento da doutrina espírita no município onde o movimento católico, o movimento luterano deram origem para a nossa nonagenária Santa Rosa. É verdade, quando eu cheguei, inclusive, era muito difícil, assim, a gente se declarar espírita, né, porque existia não era tanto, assim, uma revolta contra, mas mais medo. As pessoas tinham muito medo. Inclusive era interessante, porque quando elas passavam na frente da casa espírita, ou elas atravessavam a rua, ou faziam ou o sinal da cruz, ou eu acredito que oravam, porque elas passavam falando, assim. Então eu acho que era mais temor, assim, de coisas desconhecidas, né. Mas isso foi um período inicial de quantos anos? Isto foi eu cheguei em 58, 58, 59, e teve uma coisa muito interessante na casa espírita. De repente começaram a quebrar os vidros das janelas, né, as telhas, e o seu Amaral, que era o presidente, ele veio conversar comigo e disse: "Dona Cirlei, a senhora que é professora e trabalha numa vila, arruma uma família para morar aqui", que tinha aquelas peças, tinham 3 peças no subsolo, né, embaixo. E e eu procurei realmente lá na vila onde eu trabalhava, mas todos tinham medo, né, um temor muito grande dos espíritos. E aí conversamos em casa e eu falei para o seu Amaral: "Não temos ninguém para trazer para cá". E aí o Antônio, que você conheceu, o seu Toninho, disse para mim assim: "Vamos morar lá?". E eu disse: "Não, eu tenho medo, né, tenho medo de morar lá". "Não, vamos morar lá, a gente vai cuidar o centro espírita". E moramos 17 anos, no centro espírita. No começo, mesmo adepta à doutrina, a senhora reconhece que também tinha medo. Tinha um pouco de medo dos espíritos, né. A gente teme, às vezes, os espíritos, as assombrações, né. E hoje, passados 60 anos, nós devemos ter medo dos espíritos? Jamais, nós somos espíritos, né, não podemos ter medo dos nossos irmãos encarnados, então não podemos ter medo dos espíritos também. Existem na espiritualidade tantos, seres desencaminhados como na Terra. O Centro Espírita Caminho de Damasco, ele desenvolve ou desenvolveu algum processo de formação, porque é uma doutrina, as pessoas têm que aprender. Sim, nós, temos até hoje temos estudos. Nós temos 8 grupos de estudos que estudam a doutrina espírita. Todas as pessoas que se associam lá é uma sociedade agora, né, sempre foi desde que eu cheguei, Sociedade Espírita Caminho de Damasco. Então tem os sócios, que são os responsáveis pela manutenção. E esses sócios, eles todos, se eles frequentam a casa, eles estudam. Nenhum trabalhador da casa espírita, mesmo os que fazem a recepção, podem trabalhar sem ter conhecimento da doutrina. Existe uma diferença entre um espírita médium e um espírita admirador da doutrina, a tal ponto de sentir-se bem dentro da casa. Existe? Existe, sim, existe. É interessante isso porque, médium é uma condição, né, de todos nós. Todos nós temos, num grau maior ou menor, a mediunidade. Alguns têm uma mediunidade mais aflorada, que a gente chama, que são esses que costumam ir trabalhar na casa espírita, ou trabalhar individualmente, como quiserem, porque a mediunidade cada um utiliza como quer, né. Mas assim, todos estudam. A gente tem esses 8 grupos, 5 na quinta e 3 no sábado, que são pessoas que estudam as obras básicas, que são 5 obras básicas da doutrina espírita. Vocês não mantêm. Bom, cite quais são as 5 obras básicas. Ah, pois não. É o Livro dos Espíritos,
que foi a primeira obra publicada por Allan Kardec, né. Depois temos o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. São as 5 obras básicas que todo espírita deve conhecer. Tá, agora a pergunta anterior que nós havíamos começado. Vocês não mantêm registros para a senhora informar, em julho de 2021, quantas pessoas transitam pelo movimento espírita de Santa Rosa? Temos. Tem? Temos. Legal. Nós fazemos um relatório anual para a Federação Espírita do Rio Grande do Sul, na qual nós somos filiados, e nós temos que apresentar esse relatório anual com o número de pessoas que frequentaram, número de passes que foram dados, né? Todo o movimento, palestrantes que vieram. Mas a senhora faria uma estimativa, julho de 2021, quantos santarrosenses simpatizam de uma forma ou de outra com a doutrina espírita? Porque às vezes não precisa nem ir na igreja para ser daquela denominação religiosa. Isso também acontece com a doutrina, correto? Sim, muitas pessoas que não são espíritas, inclusive, vêm à casa espírita ouvir as palestras que a gente tem 3 vezes por semana, e vêm muito em busca de passe, e também nós temos um atendimento fraterno. Nesse atendimento é uma pessoa que tem bastante conhecimento da doutrina espírita e se propõe a ouvir os problemas das pessoas. A senhora arriscaria uma estimativa? Quantos santarrosenses hoje buscam presencialmente ou em casa, por leitura, até pelos veículos de comunicação, uma mensagem, uma palavra espírita? Grosso modo, anualmente nós temos uma frequência de umas 3.000 pessoas, assim, que vão à casa espírita. Alguns vão por muitas vezes, outros vão esporadicamente, mas é umas 3.000 pessoas, e não só de Santa Rosa, vem muita gente de fora. Agora, sócios nós somos poucos, nós somos 100 e pouco, 110. Professora Cirlei Figueira Fernandes, a senhora falou em 110 associados. Mesmo assim, o Centro Espírita Caminho de Damasco tem uma ação social muito forte. Temos um dos departamentos, que é a área de ação social, ação e promoção social espírita. Ali nós atendemos as pessoas, famílias carentes, né? A gente distribui cesta básica, mas o objetivo não é distribuir as cestas básicas. Na realidade, o nosso objetivo é realmente promover as pessoas para que elas consigam sair da sua situação, né, de pobreza e ingressar no mercado de trabalho. Para isso a gente tem as oficinas, que é frequentada mais basicamente pelas mulheres, né. Então a gente tem oficinas de costura, tricô, crochê, pintura, e também a gente ensina a limpar, fazer comida, essas coisas. Muito bem. A senhora tem lembrança de quando surgiu a Casa Espírita que funciona no bairro Cruzeiro? Não, eu não me recordo, assim, quando, Pelo menos há década. mas não lembro se antes do seu Jorge, que dirige agora, que preside, tinha lá o seu Percival. E o seu Percival era um senhor que frequentava a casa espírita Caminho de Damasco. Depois que ele teve impedimentos pela saúde de vir, e ele começou a fazer trabalhos lá. Era um médium excelente, por sinal. Seu Percival que empresta o nome, né? Exatamente, é Percival. Só Era para tio do Jorge. Só para acentuar e frisar, Santa Rosa hoje tem 2. Dá para citar o termo casas espíritas? Tem mais uma casa que eu não tenho conhecimento dessa, que se chama Mãos de Luz, que eu sei que também é uma casa que trabalha. Em que local? Já que fizemos a referência a Cruzeiro e ao centro. Eu não sei o nome daquela rua, é abaixo da área construída lá do Santa Rosa, que era o antigo BNH. Professora Cirlei Figueira Fernandes, pode concluir o seu depoimento? Pois não. Olha, foi muito importante para nós participar agora desse depoimento,
porque a gente se integrou realmente com a comunidade de Santa Rosa, a Casa Espírita, e a gente tem muitas pessoas que vão lá, que nos auxiliam, né. Nós temos um brechó que é mantido com o auxílio da comunidade, né. A gente faz lanche para manutenção da casa e para socorrer essas famílias. Então, eu tenho que fazer um agradecimento ao movimento, né, ao Hortigranjeiros, que nos proporcionou essa oportunidade. Agradecer a todos os envolvidos, né, e dizer que para nós foi muito importante trazer a casa espírita para conhecimento das pessoas que ainda não têm. E dizer que nós estamos com as portas abertas para visitação, para conhecer também o movimento, né. Nós somos também uma igreja, né, nós somos também um movimento religioso, mas movimento que ama a todos os outros movimentos, porque somos cristãos, tá. Muito obrigada. Muito bem. Ela citou 3.000 pessoas que circulam anualmente, mas estamos num período ainda pandêmico, a pandemia do coronavírus. E tem muitas pessoas que se relacionam com o Espiritismo sem que necessariamente frequentem. As duas agora tomamos conhecimento das 3 casas espíritas. Cirlei Figueira Fernandes repartindo conosco, então, a história de 72 2 anos. anos do movimento espírita em Santa Rosa.